Estamos de volta, amados meus, aqui para concluir, o plano de cargo e carreira do Magistério Público Estadual, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, sua futura carreira aí diante dos seus olhos. Beleza. Tivemos uma aula, mostramos lá as definições, mostrei aonde que eu verdadeiramente acredito sobre o aspecto da questão da prova, que é a definição de cargo, carreira, classe, níveis e essa estruturação. Tendo esse conceito em nossa mente, essas perspectivas em nossa mente, baseadas na aula anterior, agora nós vamos ver alguns outros pontos isolados e alguns pontos até mesmo revisando aquilo que se encontra na aula anterior, beleza? Então vamos lá, nós vimos até o artigo 9º, foi... Ok? E aí ele fala do provimento do cargo, do provimento do cargo, bem tranquilo. Você já sabe que para entrar no cargo hoje precisa ter ali licenciatura plena, é a regra. E aí vai ser através de um concurso público, só que lembre-se disso. Neste caso é um concurso público de provas e títulos. Obrigatoriamente, concurso público para professor do Estado é concurso público de provas e títulos. Não é provas ou títulos. Nem só prova, nem só títulos. É o conjunto das duas sentenças. É o concurso de provas e títulos. Isso você tem que lembrar, beleza? E o examinador vai tentar confundir. Tirar o E por ou. Colocar concurso de provas ou títulos. Ou concurso de provas ou provas e títulos. Não, é sentença única, no sentido de concurso de provas e títulos. Não existe concurso só de provas para o Magistério Público Estadual, ok? Então, o primeiro elemento bem simples, isso está bem aqui no artigo 10, é um concurso público de provas e títulos. Você tem que lembrar disso, ok? Você vai passar por um estágio probatório, isso eu sei que você sabe, num período de 3 anos, tá? 3 anos. Durante seu estágio probatório, você será acompanhado por uma equipe de suporte pedagógico da unidade escolar e vai passar ali por avaliação de desempenho, com vistas à sua permanência ou não ao cargo efetivo, A permanência se dá após estágio probatório. Então você vai passar ali por essa avaliação de desempenho, para saber se vai ficar ou não. E sim, você vai ficar, tá? O que é o mais provável acontecer, tá? O estágio probatório é tranquilo, sem preocupação com o estágio probatório, tá? Você vai ter essa avaliação de desempenho. Ok. Aí depois ele vai falar sobre o desenvolvimento na carreira, tá? Ele fala que você vai ter lá um desenvolvimento na sua carreira, lembra das classes? Classe A, B, C e D? Então ele fala sobre isso, esse desenvolvimento vai ter elaboração do plano de qualificação profissional, vai ajudar na estruturação do sistema de avaliação e desempenho anual, então você tem ali uma avaliação anual, estruturação de sistema de acompanhamento de pessoal, o desenvolvimento de carreira deverá ocorrer mediante os seguintes critérios. Aí vamos lá, preste atenção nisso aqui que é importante, aqui é importante para fins de prova. A carreira, o desenvolvimento na carreira deve ocorrer nos seguintes procedimentos. Você já conhece esses procedimentos, nós vimos na aula anterior, beleza? Só que aqui ele vai usar uma outra nomenclatura. Ele vai falar dessa nomenclatura de progressão horizontal e ele vai falar ainda de progressão por nova habilitação e titulação. Bem simples. Você pode ter uma progressão horizontal e pode ter uma progressão por nova habilitação e titulação. Ok? Quando a gente fala de progressão por nova habilitação ou titulação, a gente está falando da mudança de nível. Quando a gente fala de progressão horizontal, nós estamos falando da mudança de classe. Então, a pessoa que está na classe B e vai para a classe C, ela teve uma progressão horizontal. Quando a pessoa está no nível 1 e ela vai para o nível 2, ela teve uma progressão por nova habilitação ou titulação. Simples assim, beleza? Essa progressão por nova habilitação e titulação é muito simples. Ela fala assim,
passagem de um nível para outro, mediante exigência de nova habilitação ou titulação. Então, como assim nova habilitação? Vamos supor que a pessoa tenha licenciatura curta. Então ela é especial 2, lembra? Aí ela tirou uma nova habilitação de licenciatura plena. Então é uma habilitação, então ela agora vai ser nível 1. Beleza? Tranquilo? Ou a pessoa tinha magistério, era especial 1. Aí ela agora tem licenciatura plena, então é nível 1. Beleza? Então uma habilitação. Ou por titulação. A pessoa já é 1, ela tem ali licenciatura. Aí ela fez um mestrado. Então, nível 3. Por titulação. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Alguns detalhes sobre essa progressão. Certo? Está na linha C e na linha E. Só para os encargos de consciência do professor. Ó, a progressão por nova habilitação ocorrerá a qualquer tempo e será efetivada mediante requerimento do servidor. Professor, eu só tenho licenciatura plena. Beleza. Passei no concurso, tomei posse. Nível 1. Ótimo, nível 1. Ah, tá. Eu faço uma pós-graduação aí em 4 meses. Pego o meu certificado. Vai na secretaria, apresenta e solicita. Por quê? Vai ocorrer a qualquer tempo. Você vai para nível 2. Ah, não, professor, eu já tenho mestrado. Ótimo. Então, quando você tomar posse, você já apresenta o seu mestrado. Porque aí você vai ter nível 3. Vai ser nível 3. Porque é a qualquer tempo, pode ser no momento da posse, é a qualquer tempo, pode ser 6 meses depois, é a qualquer tempo, pode ser 10 anos depois, é a qualquer tempo. Entendeu? Então, a qualquer tempo terá essa questão da habilitação. Se o professor tiver 2 matrículas, como efetivo, né, como permanente, essa nova titulação serve para aumentar ali o nível dele nas 2 matrículas. É o que a linha E vai falar. Professor com acumulação de cargo admitida em lei. Lembre-se que professor pode acumular, conforme a legislação brasileira, né, cargos públicos. Este pode usar a nova habilitação ou titulação em ambos os cargos, desde que seja compatível a ambos os cargos. Tá? Então o professor tem 2 matrículas ali, é compatível a ambos os cargos, ele pode utilizar sem maiores problemas. Ok. Ok. E aí a gente volta na progressão horizontal, que é da A, B, C e D. Perceba que a progressão horizontal teve uma alteração que foi dada pela Lei 6.589 de 2005. Tá? 2005. E é essa alteração que está valendo, que diz o seguinte, que a progressão horizontal da passagem de uma classe para imediatamente seguinte, então é sempre de uma classe para imediatamente seguinte, classe A para B, da B para C e da C para D. Sempre. Tá? Dentro do mesmo nível, né, lembrando que o nível vai mudar ali conforme a habilitação, né? Então do mesmo nível, com interstício mínimo de 5 anos. Ou seja, você entrou com A, 5 anos depois, você vai para B. Aí você tem a questão de avaliação, desempenho, né, de progressão, ali na carreira, ofertada pela Secretaria de Educação, né? Mas você tem um interstício de 5 anos. Então, entrou na A, você só vai para B 5 anos depois. Tá na B, só vai para C 5 anos depois. Beleza? Tá? Que vai dar um total aí de 25 anos para você chegar na D. Quer ver? Ó? A, B 5 anos, C 15 anos, D 20 anos, ou melhor, 20 anos depois. Tá na D. Então, A entrou na A, B 5 anos, C 20 anos depois que você entra na D. Tá? Por isso que você vai tendo aí ela como horizontal. Tá? Então há um interstício de 5 anos de uma para outra, tá? Uma para outra, certinho? E vai passar por uma avaliação, só que tem um detalhe. Lembre-se que é 5 anos, tá? 5 anos, interstício de uma para outra. Agora tem um detalhe, você vai ter que passar por essa avaliação, mas se por acaso ali não houve processo avaliativo durante esse período que você está lá dentro, por algum motivo não houve, não tem problema. Essa progressão horizontal será dada automaticamente. Tendo ou não tendo a avaliação, essa progressão horizontal será dada automaticamente ao passar ali os 5 anos de interstício. De boa? Show? Entendeu? Bem importante essa perspectiva sobre horizontal,
e sobre a progressão por nova habilitação e titulação. Você tem que lembrar, isso é um elemento importante, fundamental aqui da lei. Beleza. Aí depois disso, ele vem nos dar algumas coisas. Qualificação profissional, vai falando ali, essa qualificação pode ser dada por alguns aspectos, né? Visando valorização, áreas curriculares carentes de professores, professores que têm mais tempo de casa, né? Utilização de metodologia diversificada, vai não dando aí alguns aspectos, beleza. Aí eu chego em um outro título também relevante para a prova, que é dos subsídios. E os subsídios, nós estamos falando então da estrutura remuneratória. Então o que você tem que saber é que você, professor, você terá um subsídio. É isso. A sua remuneração é feita através de um subsídio. É a primeira coisa, tá? Esse subsídio levará em consideração vários aspectos. Entre esses aspectos, a viabilidade econômica em relação ao impacto financeiro, né? Óbvio que o seu subsídio tem que ser conivente com um valor responsável que vai estar dentro da lei de responsabilidade fiscal do Estado, beleza? Atualmente, nós temos o piso salarial nacional, então também precisa respeitar esse piso salarial nacional. Então, quando ele fala viabilidade econômica em relação ao impacto financeiro, leve em consideração tanto o piso nacional, quanto ali os aspectos referentes à própria legislação, né, orçamentária do Estado. Tá? Ok. Também vai buscar a eliminação de distorção e limites legais, né? E a natureza das atribuições, habilitação, qualificação, né? Habilitação, qualificação desses profissionais, ou seja, a organização em nível e em classes que vai dar ali um aumento desse subsídio para cada profissional, beleza, tal. E aí ele vem me dizer, né, o que é esse subsídio, e é isso que mais me preocupa para fim de prova quando nós falamos em subsídio. É o artigo 19, você tem que lembrar, ele me dá a definição de subsídio, tá? Definição bem comum para servidores públicos, né? Concurseiros sabem essa definição, aqui não é diferente a definição. Ele fala assim, ó, o sistema remuneratório do magistério é estabelecido mediante subsídio, ou seja, em parcelas únicas. Em parcelas únicas. Subsídio é igual a parcela única. Entendeu? Subsídio é igual a parcela única. Tranquilo? Pegou? Vou repetir, ó. Subsídio é igual a parcela única. Tá bom? Então, em parcela única, sendo vedada acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Então, como é parcela única, é vedado qualquer tipo de acréscimo. Beleza? Tranquilo? Agora, óbvio, né? Aí ele vai dizer, ressalvada as hipóteses previstas na Constituição e as verbas de caráter indenizatório. Né? Ressalvada a hipótese da Constituição, como, por exemplo, você vai pegar ali uma função, isso vai ter ali um valor, né? Ou algum de caráter indenizatório, certo? Isso, obviamente, não irá alterar a perspectiva do subsídio. Então, em regra, subsídio é uma parcela única que é vedado a crescer qualquer coisa, desde que qualquer valor, né? Qualquer valor, ressalvada aquelas estabelecidas na Constituição ou por caráter indenizatório. Ok. Como é que é feito o cálculo do subsídio, né? Simples. O cálculo do subsídio é feito através da jornada de trabalho. Se é uma jornada de trabalho de 40 horas, se é uma jornada de trabalho de 20 horas, se é uma jornada de trabalho de 30 horas, essa jornada de trabalho é relevante para a prova, tá? Já estou entrando nela, já estou chegando nela. Ok, né? Então jornada de trabalho. E ainda, esses servidores, né, que não irá interferir na perspectiva de subsídio, poderá receber gratificação toda vez que receber uma função. Por exemplo, direção de escola. Óbvio, o diretor vai receber ali um capilé para ser diretor. Isso não fere a perspectiva de subsídio, ok? Tá? Funções próprias do cargo, em condições especiais, exercício em escola classificado de difícil lotação, no interior do interior do interior, tá? Então, também pode ser classificado como difícil lotação, receber ali um capilézinho a mais, exercício em classe especial, um capilézinho a mais. Isso não é contrário ao subsídio, né? Isso são gratificações
dentro da lei, que não se encontra dentro da vedação estabelecida do caput do artigo 19. Beleza? Ok. Ok. E aí, eu chego no último grande ponto teórico que nos chama a atenção nesta lei, que é o aspecto da jornada de trabalho. Importante esse aspecto da jornada de trabalho. Perceba o seguinte, antes da gente entender o aspecto da jornada em si. O artigo 24 até o artigo 25, em regra geral, com um detalhe, uma exceção, mas em regra geral, nós estamos falando da jornada de trabalho aos professores em docência que estejam atuando nas 4 últimas séries do ensino fundamental, no ensino médio ou no ensino médio modalidade normal, que é um curso técnico modalidade normal. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte: os professores que estejam nos últimos anos do ensino fundamental, o que hoje nós chamamos anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, tá? Ou até mesmo na modalidade normal, que é um curso técnico, estes professores terá uma forma de organização da jornada de trabalho. Beleza? Ok? Essa organização da jornada de trabalho é diferente, conforme essa lei, para aquilo que se encontra no artigo 26. Porque o artigo 26, ele vai falar também dessa organização da jornada de trabalho, mas para as primeiras 4 séries do ensino fundamental, que atualmente são 5 séries, mas a lei ainda fala em 4, tá? Mas atualmente são 5 séries, do 1º ao 5º ano. Tá? Anteriormente era 8 anos, né, o ensino fundamental, então 1ª a 4ª série, atualmente são 5 anos, do 1º ao 5º ano. Então das primeiras 4 séries do ensino fundamental. Beleza? Então, ó, preste atenção. O que eu quero que você lembre no primeiro momento? Jornada de trabalho para os 4 últimos anos do ensino fundamental e ensino médio tem uma regra, e jornada de trabalho para os anos iniciais do ensino fundamental tem outra regra. Fechou? Tranquilo? Show. Que regras são essas? Vem comigo. O artigo 24, ele vai falar sobre a jornada mínima semanal do professor em docência para os últimos anos do ensino fundamental e ensino médio. Jornada mínima. Essa jornada mínima é de 20 horas, ok? 20 horas. Pula o parágrafo único. Vamos para o artigo 25. O artigo 25 vai falar da jornada máxima para esse mesmo professor. Tá? Jornada máxima para esse mesmo professor. Tá? Que é de 40 horas. De boa? Então, jornada mínima, 20 horas. Jornada máxima, 40 horas para os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio. De boa? Tranquilo? Show. Beleza. Aqui que está o segredo, preste atenção. Quando ele fala em 20 horas, a jornada mínima, ele diz o seguinte, ó, dessas 20 horas, 15 horas são horas-aula. Então, 15 horas é horas-aulas. Das 20, 15 é em docência, em sala de aula, em regência de classe. Ok? E as outras 5 horas é para hora-atividade. 5 horas, hora-atividade. Beleza? Dando um total de 25% da sua carga para hora-atividade. 20, 25% das 5 horas. De boa? Beleza? Show. Tá? Quando a gente fala ainda dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, de 40 horas, segue a mesma perspectiva. Ó, 40 horas são 30 horas em sala de aula. 30 horas em sala de aula. De boa? Tranquilo? E 10 horas atividade, que vai dar um total de 25% de hora-atividade. Para a hora-atividade. Então, 40, 25% dá 10. Beleza. 10 horas, 25% de hora-atividade. De boa isso? Tranquilo? Entendeu?
Beleza, beleza. Só que aqui, nessas duas estruturas, nós estamos falando dos professores dos anos finais, o ensino fundamental, o ensino médio e também na modalidade normal. Beleza. Quando a gente vai para o artigo 26, depois eu volto no parágrafo, tá? É só porque é aqui que está o raciocínio. Quando a gente vai para o artigo 26, o artigo 26, ele fala das primeiras 4 séries do ensino fundamental. Primeiras 4 séries. Aí ele fala que nas primeiras 4 séries, o mínimo semanal é de 20 horas. Beleza, o mínimo semanal é de 20 horas. Só que dessas 20 horas, é necessário ficar 16 horas aulas. Então, nos anos iniciais do ensino fundamental, em sala de aula, das 20, são 16 horas. Sobrando 4 horas atividade. Então, as horas de atividade já não é mais 25 nos anos iniciais. As horas de atividade nos anos iniciais é um percentual de 20%. Nos anos finais, é um percentual de 25% para a carga horária mínima e um percentual de... para os anos finais, ou melhor, lá para os anos finais, é um percentual na carga horária mínima, é um percentual de 25% para as horas de atividades. Ou seja, de 20, 15 horas aulas, 5 horas de atividades. Nos anos iniciais, não. Nos anos iniciais, são 16 horas aula e 4 horas de atividades. Então, nós temos aí 20% de horas de atividade dentro da carga horária mínima de 20 horas. Beleza? Tranquilo? Show. Aí, depois ele vai falar da carga horária de 25 horas, tá? Da carga horária de 25 horas dentro do ensino fundamental, anos iniciais, tá? Carga horária de 25 horas. Ele vai dizer que dentro dessa carga horária de 25 horas serão 20 horas aula e 5 horas atividade. Então, se é 25 horas, será 20 horas aula e 5 horas atividade. Totalizando 20%. 20%. Perceba que nos anos finais não fala dessa carga horária de 25 horas lá. Lá só fala da carga horária de 20 e de 40 para os professores, tá? Que é o meu foco aqui. De 20 e 40, tá? 20 e 40. Certinho? Aqui ele já me falou de 25 horas. E 25 horas, 20 salas de aula, 5 horas de atividades, que é 20% aí em atividade, em horas de atividades, tá? Aí ele vai um pouquinho além, e olha que legal, ele fala da jornada máxima semanal para os professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Ele fala que essa jornada máxima é de 40 horas, mas olha que há uma mudança aqui. Se é 40 horas, as horas, a carga horária total, 40 horas, dessas 40 horas, será 28 horas em sala de aula. 28 horas em horas aula. 28 horas aulas. Sobrando, então, 12 horas atividade. 12 de 40, na verdade, dá 30% para as horas de atividades. Perceba que aqui, nos anos iniciais, cumpre-se a regra dos 30% para a hora de atividade. Então, se é 40 horas, 48 salas de aula e 12 horas de atividade, 30% de hora de atividade. Quando nós voltamos lá para os anos finais, o ensino fundamental, o ensino médio, continuou 25%, lembra? 40 horas aulas lá, era 30 sala de aula, 10 horas de atividade. Beleza? Anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Anos iniciais do ensino fundamental, que aqui é chamado de primeiras 4 séries, 40 horas. 28 horas aula, 12 horas de atividade. Totalizando em hora de atividade, 30% da jornada de trabalho. Beleza? Então, 20%. Preste atenção, quando nas primeiras 4 séries, nos anos iniciais, toda vez que a gente fala na carga horária mínima de 20 horas
ou nessa carga de 25 horas, hora atividade fica com 20%. Menos do que dos anos finais, porque nos anos finais sempre será 25%. Beleza? Então aqui é 25%, 20% para a hora atividade. Lá nos anos finais, 25%. Ok? Mas quando a gente vai para a carga horária máxima de 40 horas, lá nos anos finais e no ensino médio, lá fala 25% do total da jornada de trabalho. Então, 25% dá 10 horas atividade. Então, isso significa que será 30 sala de aula, horas aulas, e 10 horas atividade. 10 horas atividade. Beleza? Show? Entendeu? Ok. Aqui, por sua vez, ele já acrescenta a regra dos 30, que é a regra adequada, 30% de hora atividade. Então, 40 horas nos anos iniciais do ensino fundamental, 40 horas, vai ser 28 salas de aulas e 12 horas de horas atividade. Beleza? Amados, se o examinador quiser criar perspectiva de confusão aqui, ele cria muito facilmente. Muito cuidado com essas porcentagens da onde. O segredo é, está falando de anos finais ou está falando dos anos iniciais do ensino fundamental? Se é anos iniciais, artigo 26. Se é anos finais, artigo 24 e 25. Beleza? Show. Tá? Beleza. E o parágrafo único? O parágrafo único, ele está falando sobre um cargo, que é o cargo de técnico de esporte e lazer e técnico de educação. Beleza? Tá? Que não faz parte do quadro permanente. Não faz parte do quadro permanente. Certinho? Tal, não. Esse cargo ele está em processo de extinção. Certo? Toda vez que vaga, não se entra mais ninguém nesse cargo. Tá? Então, neste cargo, a carga é de 30 horas, sendo 23 horas aula e 7 horas a atividade. Tá? Para esse cargo técnico de esporte, lazer e de educação, que está em processo de extinção. Fechou? Show. Show. Ok. Ok, aí vai me dando algumas informações. O professor do exercício de atividade de suporte pedagógico terá jornada mínima de 20 horas semanais ou máxima de 40 horas semanais. Está em suporte pedagógico, ou é o mínimo ou é o máximo. Ok. O professor pode dividir 50% da sua jornada em docência e 50% para atividade de suporte pedagógico. Não é que ele pode. Há essa possibilidade, beleza? Ele pode, por exemplo, pegar 50% em uma coordenação e os outros 50% em docência, tá? Isso significa que dos 50% em docência, ele terá ali 25% desses 50% em docência como horas atividades, tá? Então, se ele tiver 50% em atividade de suporte, 50% em docência, 20 horas, por exemplo, em docência, 20 horas em atividade de suporte e 20 em docência. Dentro das 20 em docência, ele vai ter que pegar ali 15 em sala de aula e 5 em hora atividade. Por quê? Porque 25% daquela carga irá para hora atividade. Beleza. Ok. Aspectos históricos, beleza. O artigo 30, artigo relevante dentro desse aspecto. Sabe as horas de atividades? Que você escolhe aonde você deve fazer? Ou você faz na escola, ou você faz fora dela? Beleza. Essas horas de atividades tem uma regra que você tem que lembrar, que é o seguinte. Se você for um professor referente aos artigos 24 e 25, ou seja, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, neste caso, você vai ter que cumprir 60% da hora atividade obrigatoriamente na escola. Entendeu? Então, se é anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, a sua hora atividade, você vai ter que cumprir obrigatoriamente 60% da sua hora atividade na escola. De boa? Ok. Agora, se você está relacionado ao artigo 26, ou seja, anos iniciais do ensino fundamental, neste caso, você vai ter que cumprir obrigatoriamente na escola 50% das horas de atividades.
Então, anos iniciais, 50% de hora de atividade obrigatória na escola, tá? Anos finais e ensino médio, 60% de horas de atividades obrigatoriamente na escola. De boa? Fechou? Ok. E aqui eu finalizo o que é mais relevante, tá? Acho que só tem mais uma informação que eu destaquei aqui para comentar com vocês, porque o restante aqui é tudo de mudança, né? De mudança. Que foi aqui na questão do quadro suplementar, tá? Do quadro suplementar. Porque a gente sabe que existe o quadro permanente e o quadro suplementar. Você sabe que o quadro permanente é o professor efetivo e o quadro suplementar é aquele quadro que está em extinção, tá? Está em extinção. Por isso que está aqui, e aí eu preferi separar aqui só para os encargos de consciência, ó, do quadro suplementar. A parte suplementar do quadro pessoal é composta de cargos não compatíveis com esse sistema de classificação atual, tá? Então ele fala, ó, os servidores ocupantes de cargos de técnico de esporte e lazer e técnico de educação fazem parte do quadro suplementar. Orientador, esporte e lazer são do quadro suplementar. Por quê? Porque eles não são compatíveis mais com essa lei, tá? E aí eles permanecerão com essa mesma nomenclatura e terão tratamento semelhante ao oferecido ao professor na condição de cargo em extinção. Ou seja, aposentou, gerou vacância, ninguém entra mais nesse cargo. Não, tá? O cargo será extinto. Na vacância, o cargo é extinto. Beleza? Simples. Então, o cargo suplementar é isso. São aqueles cargos que não são professores, então não estão compatíveis com essa lei, e aí eles estão em processo de extinção. Eles terão o mesmo tratamento de professor enquanto estão atuando, né? Mas quando aposentam, quando gera uma vacância, o cargo em si entra em extinção. Beleza? E óbvio, se o cargo está em extinção, é vedado o ingresso na parte suplementar. É vedado hoje. Hoje ninguém entra mais dentro da parte suplementar porque o cargo está em extinção, tá? E caso alguém coloque alguém no cargo suplementar, irá responder civil e penalmente e administrativamente por tal ato, tá? O cara tem que ser muito xarope para tentar colocar alguém no quadro suplementar hoje, beleza? Tá? Porque precisa abrir um concurso público para um cargo que está em extinção. Não faz sentido, beleza? Tranquilo? Então, caso alguém tente, irá responder administrativamente, civil e de forma penal por isso, tá? Por isso, ok? E para a gente finalizar, lá nas disposições finais, só a questão da alternância dessa lei, ele fala que a nomenclatura anterior, professor 1 e 2, professor 1 e professor 2, né, deixaram de existir, porque o cargo agora é o cargo único de professor. Tá? Então já não existe mais professor 1 e professor 2. Agora é professor. Tá? Lembre-se que professor vai ser organizado pelos níveis. Ok? Nível 1, 2 e 3. Certo? E aí é conforme a sua habilitação e titulação. Tá? E pelas suas classes. Mas o cargo é unitário e chama-se professor. Beleza? Este é o elemento principal dessa lei que poderá cair na sua prova. Terá mais uma aula de exercício sobre essa lei. Valeu e até lá. Tchau, tchau.